E se eu te dissesse que 3 segundos de silêncio podem colocá-lo no comando de qualquer sala, esmagando a resistência de quem tem o ego inflado? Parece exagero, mas essa foi a estratégia que transformou Nietzsche num gênio da influência. Enquanto todos gritavam opiniões, ele apostou na pausa que cria tensão, instala sua presença como um imã e acende a curiosidade coletiva. Nesse vácuo, a reatividade alheia ferve, e quem mantém autocontrole absoluto colhe pistas valiosas. É ali, na quietude calculada, que surge o verdadeiro domínio, como a própria psicologia confirma. A mente odeia o vazio e se apressa em preenchê-lo, revelando segredos que você pode usar a seu favor. Agora, imagine aplicar esse anti-ruído hoje mesmo numa reunião ou num jantar de família. Você ficará tão presente que todo argumento se curva e oportunidades escondidas saltam aos seus olhos. Tudo graças a um ritual simples que ativa o botão interno do seu autocontrole e muda a forma como as pessoas olham para você, quase como se fosse magia social. A maioria das pessoas entra numa discussão achando que está travando uma batalha de ideias. Mas, na prática, o que se vê são egos inflamados, travestidos de argumentos. Não é sobre quem tem mais lógica, e sim sobre quem se sente mais ameaçado. Quando você apresenta um raciocínio impecável, o outro não responde com reflexão, responde com resistência. E essa resistência é psicológica, enraizada na necessidade de proteger uma identidade. Ninguém gosta de parecer burro, mesmo que isso signifique continuar acreditando em bobagens. O ego detesta ser contrariado, e quanto mais você pressiona, mais a reatividade cresce. Quer saber o que acontece quando você argumenta demais? Você empurra a pessoa ainda mais para dentro da própria bolha. É o efeito do viés de confirmação. Ela vai procurar qualquer coisa que reforce o que já acredita, mesmo que esteja na cara que está errada. É aí que entra o jogo sutil da psicologia e da estratégia. Ao invés de tentar vencer com palavras, que tal usar o silêncio como alavanca de influência? Em vez de reagir, observe. Em vez de rebater, pergunte. E é justamente esse movimento que nos leva ao próximo ponto, onde o silêncio não é fraqueza, mas ferramenta de domínio. Imagine uma reunião tensa, onde cada palavra soa como um estalo de chicote. A maioria tenta preencher o ar com justificativas, mas o verdadeiro estrategista escolhe o silêncio e, de repente, todos sentem sua presença. Esse vácuo o desconcerta porque o ego alheio espera um contra-ataque. Porém, encontra apenas quietude. É nessa lacuna que a influência germina. Quem cala observa microexpressões, mede a reatividade do outro e mapeia fissuras escondidas. Percebeu como a psicologia atua? Enquanto a resistência do interlocutor se agita por dentro, você já planeja o próximo passo sem gastar fôlego. Quer aplicar agora? Na próxima conversa difícil, inspire fundo, sustente 5 segundos de silêncio, mantenha postura ereta e contato visual suave. É um golpe de domínio sem levantar espada. Repare como o outro começa a explicar-se demais, entregando detalhes preciosos. Essa estratégia, usada por líderes como Angela Merkel e até pela avó que resolve briga de neto só com um olhar, preserva autocontrole e desarma conflitos antes que eles nasçam. E é justamente nesse ponto onde o poder interno supera qualquer falação que surge a pergunta: como desenvolver um autocontrole tão afiado que pareça impossível perder a calma? Ele descobriu cedo que dominar o próprio ego é como ter um escudo invisível. Nada fere, tudo ensina. Quem pratica autocontrole faz do silêncio um laboratório interno, percebendo cada onda de reatividade antes que ela vire tsunami. Um exercício simples. Quando sentir o sangue ferver, deslize o polegar sobre a ponta do indicador e conte até 5. Esse micro-ritual quebra a resistência biológica e devolve a presença ao momento. Se quiser aprofundar, leia Meditações, de Marco Aurélio, e anote o que ecoar em seu dia a dia. Essa é a psicologia estoica aplicada, transformando irritação em influência serena. Claro, não basta parecer calmo, é preciso ter domínio sobre rotinas. Adote a estratégia dos 3 checkpoints, manhã, tarde e noite,
Em cada um, faça 2 perguntas. O que roubou minha energia? E como respondi? Uma resposta honesta revela padrões de reatividade que antes passavam despercebidos. Experimente também intervalos de silêncio proposital durante tarefas. 2 minutos sem música, sem tela, só respiração. É impressionante como esse mini vácuo recalibra o foco e amplia a influência nas próximas interações. Afinal, quem controla o próprio pulso tem vantagem sobre qualquer oponente, e alguns gigantes da história sabiam explorar isso melhor do que ninguém. Sócrates dominava a arte do silêncio como poucos. Deixava o interlocutor expor o próprio ego, enquanto, com autocontrole, lançava perguntas que corroíam a resistência interna do outro. Era pura estratégia, ele mantinha presença calma. Observava a reatividade surgir e, num golpe de influência, levava o oponente a contrapor-se a si mesmo. Séculos depois, Steve Jobs adotou o mesmo domínio em lançamentos da Apple. Pausas longas faziam a plateia inclinar-se para a frente, ávida por cada palavra. Já Miyamoto Musashi, no Japão feudal, calava-se antes do duelo. O inimigo, incapaz de ler emoções, vacilava. A psicologia por trás? Quem governa o próprio silêncio controla o ritmo do jogo. Quer trazer essa herança para o cotidiano? Experimente o método socrático na próxima reunião. Faça 3 perguntas francas antes de qualquer argumento e observe como a reatividade alheia se desfaz. Em apresentações, aplique a pausa Jobs. Respire fundo. Conte mentalmente até 3, depois solte a frase-chave. O impacto dobra. E para frentes de conflito, pratique o Musashi Step Back. Afaste-se meio passo, erga o queixo, encare em absoluto silêncio. A outra parte sente seu domínio sem entender por quê. Essas microações formam um treino constante de influência e autocontrole. Mas, para que funcionem de verdade, é crucial entender os efeitos psicológicos que o vazio sonoro provoca na mente humana. Quando o silêncio invade uma conversa, ele desliga o ruído externo e liga alto-falantes internos, onde o ego sussurra inseguranças. A mente detesta brechas, preenche cada espaço com hipóteses, temores e justificativas, criando uma resistência que revela mais do que esconde. Esse vácuo é puro laboratório de psicologia. À medida que a reatividade cresce, quem mantém presença observa microtremores nos lábios, mudanças de tom, pupilas dilatando. É aí que a influência floresce. Você não diz nada, mas entende tudo. Como exercício, faça o teste do elevador. Próxima vez que entrar, permaneça em absoluto silêncio e note como as pessoas procuram qualquer distração para diluir o desconforto. Esse desconforto trabalha a seu favor. Durante uma negociação, por exemplo, lance a proposta e cale-se. O outro preencherá o vazio com concessões inesperadas. A estratégia é simples. Cada segundo sem fala aumenta a pressão interna de quem não domina o próprio autocontrole. Esse domínio é um ímã que atrai confissões, oferece tempo para calcular respostas e reduz conflitos invisíveis. Quer treinar? Instale no celular um cronômetro sutil. Sempre que sentir vontade de interromper, pressione e espere 10 segundos antes de falar. Você sentirá o poder de governar a própria reatividade e perceberá como o silêncio pode ser mais retumbante que um discurso inflamado. Mas a verdadeira maestria surge quando esse vácuo se contrapõe às explosões emocionais que pedem respostas imediatas. Num embate acalorado, quem reage no impulso entrega o volante do próprio destino. O ego lateja, a voz se eleva e, de repente, toda a estratégia evapora. Já o silêncio bem plantado funciona como freio ABS, bloqueia o deslizamento da reatividade e devolve autocontrole em milissegundos. Uma simples respiração profunda, com os ombros relaxados, sinaliza presença e desmonta a resistência do outro. Ele espera ataque, recebe calmaria. Na psicologia das interações, isso é domínio legítimo. Mostra que não há brecha para manipulação. Quer medir sua influência num teste rápido? Quando alguém fizer aquela provocação clássica, ergue apenas a sobrancelha, sorri de leve e nada mais.
Conte mentalmente até 8 antes de responder. Esse pequeno hiato cria um espelho onde a pessoa vê a própria ansiedade refletida. Muitas vezes, ela mesma se corrige. Se o clima continuar tenso, repita internamente a frase "não é sobre mim", um lembrete que segura o ego na coleira. Com prática, o silêncio vira escudo e espada ao mesmo tempo, preparando o terreno para aplicar técnicas ainda mais cirúrgicas de comunicação, que veremos no próximo passo, onde 3 pilares dão forma a essa arte invisível. Aplicar o silêncio com maestria começa por reconhecer que resposta nenhuma já é, muitas vezes, a melhor resposta. Ele sugere 3 pilares simples: calar-se com propósito, esculpir a comunicação não verbal e inserir pausas como bisturis de influência. Quando o chefe lança uma crítica injusta, por exemplo, ficar imóvel, peito aberto e olhar tranquilo, devolve presença e deixa o ego dele dançando sozinho. Em seguida, a pausa de 3 segundos permite que a reatividade alheia esmurre o ar, enquanto você mantém autocontrole absoluto. Esse domínio silencioso contagia o ambiente, reduz resistência e marca território sem agressão. É estratégia pura, embutida num gesto minimalista que parece nada, mas diz tudo. Para treinar, grave um vídeo call com amigos e pratique a regra dos 5-5. 5 segundos de quietude antes de falar, 5 segundos depois que o outro termina. Observe como sorrisos, inclinação de cabeça e mãos relaxadas afinam a mensagem sem soltar uma palavra. Psicologia encarnada em músculos. Complemento prático. Leia. O corpo fala. Aplique um exercício por dia e anote os sinais que surgem. Em 2 semanas, seu radar de microexpressões já dispara sozinho. Além disso, insira alarmes sutis no celular. A cada hora pare, respire e volte a ouvir o ruído ambiente. Isso recalibra autocontrole e reforça o domínio sobre impulsos. Com essa tríade, conflitos encolhem e a autoridade cresce quase de forma mágica. Mas o verdadeiro jogo começa quando você descobre não apenas como calar, e sim exatamente quando quebrar o silêncio para derramar palavras que valem ouro. Há quem imagine que a maior demonstração de influência seja dominar a mesa com discursos eloquentes. Na realidade, o mestre percebe a cadência do ambiente e escolhe o exato instante de romper o silêncio. Esse pulso de tempo a meio caminho entre a presença e o desejo alheio de preencher o vazio reduz a resistência como água morna derrubando o gelo. Quando o outro já esgotou seu arsenal de argumentos e a reatividade caiu, uma única frase, curtíssima, pode selar acordos ou desatar conflitos. É o ápice do domínio do ego. Falar pouquíssimo, mas dizer tudo, num tom equilibrado que faz parecer simples o que, na verdade, foi pura estratégia psicológica calculada. Para treinar, pense no momento campainha. Antes de responder, imagine que alguém tocou e você precisa caminhar até a porta. Esse passo mental de 3 segundos filtra impulsos. Em debates online, escreva o comentário inteiro, leia em voz baixa e espere 1 minuto antes de postar. 9 entre 10 vezes, você vai aparar excessos e reforçar autocontrole. E, quando enfim der voz, opte por palavras-chave que guiem a conversa para soluções práticas como "vamos avançar" ou "qual é o próximo passo?". Assim, cada fala se torna ponte, não trincheira. Agora, sabendo que o timing certo transforma frases em flechas certeiras, resta descobrir como abrir a cena, de forma magnética, a ponto de capturar o público desde o primeiro segundo. Então, que tal testar agora mesmo esse silêncio calculado? Na próxima conversa complicada, respire fundo. Deixe 3 segundos de vácuo e observe como a reatividade do outro se entrega. Você vai sentir na pele o peso da sua própria presença, um choque que desarma o ego alheio e amplia sua influência sem levantar a voz. Lembre-se, quanto maior a resistência, mais o silêncio trabalha a seu favor. E se bater ansiedade, recite mentalmente "eu estou no controle", para ancorar seu autocontrole antes de qualquer palavra. Agora responda, qual situação da sua vida pede essa nova estratégia de imediato? Um chefe difícil? Um parente crítico?
Ou talvez aquela negociação que vale seu próximo salto profissional? Comente aqui embaixo qual cenário você vai transformar primeiro. Quero saber até onde você pretende levar esse novo domínio. E claro, se busca mais táticas práticas de psicologia aplicada, inscreva-se no canal e ative o sininho. Só assim o algoritmo não vai silenciar os próximos segredos que podem virar seu jogo de vez.